Olá! A ficção se torna real por meio da caracterização de personagens de mangás, animes e games. O Todas as Artes conheceu um pouco mais sobre o mundo do cosplay. Nós encontramos jovens apaixonadas por esta arte, que se dedicam a chegar cada vez mais próximo da perfeição de cada personagem. É impossível não reviver a infância ao recordar alguns desenhos e games, ainda mais quando os clássicos são aqueles famosos personagens japoneses. Os olhos grandes expressam sentimentos. Essa é uma das características que diferencia o mangá japonês. Dos quadrinhos para a tela, os animes chegaram para dar mais vida às aventuras vividas em cada história. A caracterização desses personagens é o hobby de quem se apaixona pela arte do cosplay. Ele surgiu em Nova York, lá no meados de 1930, com um rapaz chamado Forrest, no primeiro WorldCon, né? E ele resolveu inovar. Ele foi nesse evento e ele mesmo fez a fantasia dele, né? De piloto espacial, ele e uma amiga. E aí todo mundo ficou encantado, né? Então, desde então, explodiu. E aí um japonês chamado Nobuyuko, ele tinha uma empresa de jornalismo também, de comunicação, e ele resolveu ir conhecer, né? Conforme o evento cresceu, ele foi lá e ele ficou assim surpreendido pela forma, né, da perfeição das roupas, a criatividade, a organização. Então ele trouxe isso para o Japão. Aí no ano de 1984, ele fez revistinhas japonesas baseadas em ficção científica. E nesse período que começou a surgir, né, animes e mangás. E aí veio para o Brasil, isso foi no ano de 1994. Então foi esse japonês que trouxe o cosplay e foi ele que deu o título de cosplay. Cos vem de costume e o play, né, que quer dizer o costume de se fantasiar. Aí entra animes, mangás, games, seriados também entra, né, no quesito cosplay. E hoje em dia cresceu muito, né, no mundo inteiro. E nessa época as pessoas conheciam, na realidade, mais com os tokusatsus, né, que são mais conhecidos como Jaspion, Changeman, Black Kamen Rider. E os animes em desenho eram Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, né, que são os mais conhecidos, assim. O estilo virou mania entre os fãs no mundo inteiro. Mesmo chegando aos poucos, em Mato Grosso do Sul, a arte já tem ganhado o gosto de muitos apreciadores. Em Campo Grande ainda é fraco. Muitas pessoas olham pra gente assim e falam, nossa, uma mulher desse tamanho, vestida assim, coisa de criança, ficar vestida de desenho animado. Só que o cosplay ele não é um desenho animado, não é só vestir a roupa em si, mas é você vestir a personalidade, o caráter, muitas vezes, o jeito de falar, o jeito de se portar, né? Então, você veste o personagem não só na figura, mas no caráter e no modo de ser também. O grande desafio é tornar o personagem mais real possível. A expressão e o detalhe é o que conta para chegar próximo da perfeição. Eu
gosto muito desse negócio, tipo, você se vestir do personagem, tipo, porque você pega tem pra você transmitir essa essência dele pra vida real. Eu acho isso muito legal, porque é interessante e é muito divertido fazer isso. Eu gosto bastante. E a maioria dos personagens que eu faço são masculinos, porque pra mim fica mais fácil fazer. Eu prefiro. O caráter humano dos personagens demonstra, na maioria das vezes, a sede por justiça. Até os considerados do mal têm seu lado fofo para explorar. É mais um visual conhecido como Lolita, que existem vários tipos de Lolita lá no Japão, que lá é muito mais conhecido. Tem até uma cidade que o nome dela é Harajuku, e lá é especialmente para essas coisas. E eu me dedico bastante para isso. Os figurinos nem sempre são comprados. Reciclagem e adaptações resultam na caracterização ideal. Os primeiros animes assim, que eu assistia, eu tinha mais ou menos uns 6 ou 7 anos, né? Eu assistia muito Dragon Ball Z, logo no começo. Eu assisti muito Tenshinmunyo, que eram os animes que eu mais adorava, assim. Pelo cosplay mesmo, eu comecei a fazer cosplay em 2005, que eu fiz a Missamane, que é o personagem do anime Death Note. Foi o primeiro personagem de anime assim, que eu fiz. Eu já tinha me vestido de Alice, né, no País das Maravilhas antes, mas eu não cheguei a considerar um cosplay, assim, né? Depois disso, eu fiz a Bulma, do Dragon Ball Z. Depois eu fiz a Morrigan, que é um personagem da Capcom, né, de jogos. Eu já me vesti de Lolita também, né, que é um estilo japonês de vestir. E hoje, né, eu tô de Blair, do Soul Eater. É um anime que ela é um gato monstro. Ela tem a aparência de uma bruxa, mas na verdade ela é um gato monstro. E ela é o do bem, assim. No anime ela é uma pessoa do bem, né? Muito divertida, engraçada, tem várias cenas, ela é bem cômica, assim. Aqui em Campo Grande, né, tem, acho que 2 cosmakers, mais ou menos. Que são cosmakers, são pessoas que fazem, né, os cosplays, para quem não produz o próprio, né. Eu faço, minha sogra, né, e meu namorado, nós 3, ele faz mais a parte das armas, eu e ela faz a parte mesmo de costura, customização mesmo. Esse chapéu, né, esse chapéu, ele tem papelão, esse tecido aqui é Oxford, a gente pega retalhos, colagem, costura, tudo feito à mão, né? Tudo feito à mão. Tem até capa de caderno aqui para ficar mais durinho, né? Então a gente utiliza de vários materiais. Faz muita reciclagem, né? A gente utiliza reciclagem. As roupas mesmo, algumas a gente compra tecido, outras a gente já aproveita as roupas que já tem e só customiza elas. Mas, assim, do mais, é assim que a gente faz os cosplays, né? Porque a gente mesmo que produz. Mabel é servidora da UFMS. Nas horas vagas, se dedica à arte do cosplay. A timidez e a doçura também são características da personagem escolhida. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me. Desde meus 2 aninhos eu adoro assistir desenho animado japonês. E quando tinha uma época que passava muito, que chegou com tudo os desenhos japoneses aqui no Brasil, geralmente foi lá por 94, eu ficava fascinada com os personagens e eu tinha vontade de me vestir dos personagens. Só que eu nunca imaginei que um dia eu ia poder fazer o tal do cosplay. Que assim, eu não sabia o termo, eu não sabia também o nome do termo mangá, nem anime. Eu chamava simplesmente desenho japonês. E eu falava, eu queria me vestir de um personagem de desenho japonês. Aí foi quando começou a ter os eventos, isso no início dos anos 2000, começou a ter eventos aqui na cidade, voltados para esse público, e eu pensei, vou fazer. Essa personagem é uma das minhas preferidas, é de um desenho chamado Sailor Moon. Essa é uma personagem que, assim, eu acho que eu me identifico muito
com ela, porque é uma pessoa que sempre é tímida, sempre está estudando, sempre cheia de responsabilidades. E eu já fiz umas 4 versões dela. A primeira que eu fiz foi do filme da Sailor Moon, que eles chamam de live action. A segunda versão que eu fiz foi de um show que elas têm lá no Japão. A terceira foi a do anime, né, do desenho animado, e essa daqui que é a versão do uniforme escolar. E eu pretendo ainda fazer mais. E eu já fiz outros personagens de outros anime, um que é muito famoso chamado Kuroshitsuji, que é do mordomo. Eu já fiz um dos protagonistas, que é um menininho. Eu já fiz outro menino também de um desenho mais antigo chamado Rama Meio. Já fiz uma princesa de um desenho chamado Utena, né, que é com aquelas roupas de princesa mesmo. E já fiz até o Shun do Cavaleiro do Zodíaco, e que eu me lembre. E também tem um também que é é tipo um simulador de voz chamado Vocaloid, que o pessoal sim, conhece, esse público conhece bastante, eu também já fiz. Mas assim, no mais eu procuro fazer personagens com os quais eu me identifique. Independente de mangás, animes e games, o cosplay vai muito além. O importante é soltar a imaginação e se transformar no seu personagem favorito. O que conta é a diversão e a satisfação do resultado final. Cause I can't stop time. You keep worrying